Que a paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja com todos os ouvintes de Bible Response. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma lição da CPAD. A revista desse trimestre que tem por título Relacionamentos em Família. E hoje nós estamos entrando na última lição dessa revista. Essa revista que passamos por vários assuntos relacionados à família. Acredito que foi de grande valia para todos os ouvintes, inclusive para mim. Porque, primeiramente, a partir do momento que eu estou aqui passando essas lições, eu procuro sempre estar adentrando a lição, trazendo a lição primeiramente para a minha vida. E, com certeza, eu pude aprender bastante com essas lições, pude também estar aqui passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Aqui passamos por algumas lições, a primeira que foi quando a família age por conta própria. Vemos os problemas que traz dentro de um lar, o problema que traz dentro de uma família, quando cada membro tenta ser individual. Depois passamos também pela predileção dos pais por um dos filhos, os problemas da predileção. Passamos pelo ciúme, o mal que prejudica a família. A lição 4 que trouxemos ídolos na família, quando os ídolos atrapalham a vida familiar, e ídolos que nós estamos apenas falando de imagens. Mas o que é um ídolo? O motim em família, pais zelosos e filhos rebeldes, quando o pai zela e mesmo assim o filho prefere, ou melhor, o filho escolhe um outro caminho. O relacionamento entre nora e sogra, sabemos que é um relacionamento dificultoso como todos os relacionamentos, mas quando nós podemos melhorar esse relacionamento? A importância da paternidade na vida dos filhos, muito importante essa lição. E aí na lição 9, uma família nada perfeita, trouxemos aqui o exemplo da família de Davi, apesar que nós sabemos que nenhuma família é perfeita. Trazemos quando os pais sepultam seus filhos, uma lição que foi bastante sensível, essa lição, porque nós aqui trouxemos as realidades que pode acontecer em uma família, quando nós não estamos esperando isso acontecer, mas nós sabemos que pode acontecer. Nós, como os pais, temos de sepultar os nossos filhos. Não é uma coisa que ninguém quer, ninguém espera, mas nós sabemos que pode acontecer. E como tratar o luto? Trouxemos aqui, dentro dessa lição, os prejuízos da mentira dentro da família. Um pecado que parece que não tem tanta consequência, mas pode ocasionar a morte. Criando filhos saudáveis, que foi a nossa lição da semana passada, onde nós trouxemos aqui o exemplo da criação de Jesus Cristo pelos seus pais, José e Maria. Como foi crescer do lado de Jesus? Como foi criar Jesus? E hoje estamos trazendo aqui mais um exemplo de Jesus. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. E nessa lição nós vamos trazer como é o relacionamento de amizade com Jesus. E é bastante importante essa lição, porque nós sempre nos consideramos servos de Jesus. E o que é ser servo de Jesus? Ser servo de Jesus é obedecer em tudo que Ele manda. Quando nós paramos para pensar exatamente em ser servo de Jesus, nos vem alguns questionamentos. Será que nós estamos sendo servos de Jesus? Porque ser servo é obedecer sem perguntar. O Senhor manda, o servo obedece. Será que quando Deus nos manda fazer algo, nós realmente obedecemos? É uma pergunta que nós temos de parar para analisar a nós mesmos. Mas essa lição de hoje vai muito além de ser servo. É ser amigo de Jesus. Como é ter Jesus como amigo da família? Como é ter Jesus dentro da família como um amigo, vivendo junto? É esse relacionamento que nós estamos hoje vendo nessa lição. Porque primeiramente nós vemos que é muito difícil a amizade hoje em dia. Primeiro, que para encontrar amigos reais e leais, tem que procurar muito dentro do palheiro. É como procurar uma agulha. Procurar até encontrar. É como achar uma pérola. Um amigo verdadeiro que nunca vai te abandonar,
que nunca vai te deixar, que nunca vai te dar mau conselho, é quase impossível. Mas nós temos um, que é Jesus. A segunda coisa é que ter um amigo já é difícil. Imagine então esse amigo vivendo junto dentro da mesma casa. Eu já passei por essa experiência de viver com amigos. E eu posso dizer isso com clareza e experiência que, por mais próximos que você é do seu amigo, por mais próximo que nós somos de um amigo, quando nós estamos num relacionamento distante desse amigo, a convivência é melhor. E é mais fácil ser amigo. Você não está vivendo junto dentro da mesma casa. Agora, quando você passa a viver dentro do mesmo lar, a convivência se torna um pouco mais difícil. Porque agora você está dentro do mesmo espaço com uma pessoa diferente, que pensa diferente, que tem opiniões diferentes. E você vai ver que o relacionamento torna-se mais complicado. As brigas tornam-se mais correntes. Agora, nós temos Jesus como amigo vivendo dentro da nossa família, vivendo dentro da nossa casa. Mas nós temos que lembrar que, além de ele ser nosso amigo, ele é nosso Senhor. Então, Jesus, ele é o Senhor amigo. Jesus agora está ali com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, e ele disse: eu já não vos chamo mais meus servos, eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer. Mas eu vos tenho declarado tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai. Agora, depois de um relacionamento de ensinamento para os seus discípulos, ele disse: vós sois meus amigos. É isso que Jesus quer ser de nós, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro das nossas vidas. Ele quer ser nosso amigo. Além de Senhor, ele é nosso amigo. Ele compartilha conosco tudo o que ele ouviu de Deus. Agora, Jesus e Deus é um só. E ele quer o melhor para nós. Por isso ele diz: vós sois meus amigos. Ele quer ser nosso amigo. Basta nós deixarmos que ele entre dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro da nossa comunhão, dentro do nosso relacionamento, para ter essa amizade, que é a única amizade que pode ser sincera, real e leal. É a amizade de Jesus Cristo. Vamos ver então aqui na nossa lição de hoje uma amizade de Jesus com uma família de Betânia. O que Jesus pôde proporcionar para essa família, o que essa família recebeu e também deu de volta para Jesus. Porque não é somente receber. Um relacionamento, ele é de ida e vinda. Um relacionamento é de proporcionar e receber. E foi isso que aconteceu na amizade de Jesus com essa família de Betânia. A lição é a lição 13, do dia 25 de junho de 2023. O texto áureo nos diz: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Está registrado no livro de João, capítulo 11, versículo 5. E a verdade prática diz: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Nosso texto áureo que está ali no livro de João, capítulo 11, versículo 5, nos traz, primeiro, o capítulo 11 nos traz a ressurreição de Lázaro. Nós vamos ver que Jesus tinha essa amizade com essa família. Ele sempre estava indo ali para Betânia. Ele pousava na casa desses 3 irmãos. Não sabemos quem eram os pais de Marta, Maria e Lázaro. Não sabemos se eram vivos, mas sabíamos que esses 3 irmãos viviam juntos. E eles tinham uma comunhão. Eles se amavam. E nesse relacionamento, nessa comunhão, entra agora a figura de Jesus. Jesus agora era aquela pessoa amiga, que sempre estava ali presente. E nós vemos que nesse relacionamento, nós vemos que essa família sempre estava recebendo Jesus, sempre estava ali em comunhão com Jesus, e por causa dessa reciprocidade, por causa desse relacionamento, por causa dessa comunhão, desse aconchego, Jesus amava essa família.
E é o que diz o título. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. Jesus amava todos os três, porque Jesus tinha esse sentimento dentro de si que ele deixava fluir para aqueles que estavam próximos a ele. Não quer dizer que Jesus não amava os outros. Jesus amava todos os seus discípulos. Jesus os amou todo o momento que ele esteve juntamente com cada um deles. Jesus amou até a Judas. Infelizmente, a reciprocidade não foi a mesma. Nós vemos aqui que Jesus amava Marta, a Maria, Lázaro, e eles o amavam de volta. Com seus discípulos não foi diferente. Jesus amava todos os seus discípulos e seus discípulos o amavam de volta. Nós vemos aqui no livro de João que João amava Jesus tanto que ele se inclinava a cabeça no peito de Jesus. E eram os discípulos que Jesus amava e o discípulo amava de volta. A reciprocidade. Conosco hoje em dia não é diferente. A amizade que Jesus quer ter com cada um de nós é essa amizade de amor, mas de reciprocidade. Jesus nos ama e nós o amamos de volta. Nós amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro, isso é bíblico. Jesus amou a todos nós primeiramente e agora nós o amamos de volta. Essa era a comunhão, essa era a amizade que tinha entre Jesus e essa família. E é a nossa verdade prática que diz, dentro dessa família, a amizade com Cristo, primeiro evoca a comunhão. Então, nesse relacionamento de amizade, tinha o quê? Tinha comunhão. Eles ali não tinham desavença, não tinha brigas. Ora, muitos podem chegar e dizer, mas Marta chegou a Jesus e disse, Jesus, repreende a minha irmã, porque eu estou aqui fazendo o trabalho sozinho. Era uma briga? Não. Ela estava apenas querendo o quê? Querendo uma ajuda para suas tarefas domésticas. Não era uma briga. Era aquilo que pode acontecer em qualquer família. Olha, eu preciso de uma ajuda aqui, eu preciso de uma ajuda ali. Você está aí sentado, você está estudando, você não está fazendo o quê? Me ajudando nas tarefas. Não é uma falta de comunhão. Era exatamente isso. Era a comunhão que fazia isso. Jesus, pede para que me ajude aqui. Era essa comunhão. E traz mais o quê? Traz conselho. Agora Jesus aconselha Marta. Marta, isso aí que você está fazendo, é claro que é importante. Mas esse momento aqui da palavra é mais importante ainda. Então, olha, assim como ela fez, faz também. Senta aqui, deixa essa tarefa para depois, para o momento propício. É o conselho que Jesus, como amigo, agora ele traz. E dentro dessa amizade, o que mais traz? Simpatia. Jesus simpatizava com eles. Jesus sentia o que eles sentiam. Agora, Lázaro, amigo de Jesus, morre. As irmãs de Jesus estão o quê? Em luto. Estão sentindo. E elas agora chegam para Jesus e dizem, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus sente o mesmo que elas sentem. Elas choram, Jesus também chora. Traz o quê? A simpatia. E ainda dentro dessa amizade traz a reciprocidade. E o que é reciprocidade? É aquilo que nós dizemos. É a troca. Eu amo você, você me ama. É o que mais? É um pensamento recíproco. São as obras recíprocas. Então, numa família onde a amizade de Jesus existe, tem todos esses fatores. Porque Jesus é o amigo verdadeiro. Primeiro que ele já é o Senhor das nossas vidas. E ainda um Senhor amigo, nós não poderíamos pedir mais do que isso. Assim vamos ver o que traz a nossa leitura bíblica, que está ali registrado no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 38 até o versículo 42, e depois também capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 11. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria,
a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. A nossa leitura bíblica, sempre digo que ela está trazendo aqui uma parte do que nós temos para ler em classe. Mas nós estamos em casa. Assim, nós temos tempo suficiente de abrir nossas Bíblias e ler todo o contexto da lição. Então, por favor, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, abra nos capítulos detalhados e leia todo o capítulo seguinte, tudo que é o contexto da lição, leia. Você tem tempo e nunca é um tempo desperdiçado quando nós paramos para ler a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo isso. Aqui nós temos alguns versículos para nós trazermos a nossa lição de hoje, mas é importante, de suma importância, que leia todo o capítulo para trazer todo o contexto da lição. Nós vamos ver aqui nesses versículos que Jesus certa vez entrou em uma aldeia, entrou na casa de uma mulher que se chamava Marta. Tinha 3 irmãos. E ali, Jesus agora estava sentado, ensinando do reino de Deus. E Maria estava ali atenciosa, ouvindo o mestre falar. Marta agora estava o quê? Cuidando dos afazeres domésticos. Fazendo a comida, limpando a casa. Porque ela queria também servir a Jesus ao seu modo. Jesus precisava comer, ele estava em um corpo carnal. E ela precisava fazer a comida. Ela precisava de deixar Jesus em um ambiente gostoso, cuidado. E agora ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu estou aqui fazendo toda a tarefa só. O Senhor não se importa? Pede para que ela me ajude. Agora Jesus dá um conselho, que é uma lição para nós. E ele diz: Marta, você está fadigada com muitos a fazer. Primeiro diz, olha só, Jesus diz: você está afadigada. Por quê? Jesus não quer que nós nos afadigamos. A nossa vida aqui na Terra, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos correr atrás do alimento. Mas nós não precisamos nos afadigar. É isso que Jesus não quer que nós façamos. Que nós afadigamos. Por quê? Porque Jesus quer que nós trabalhamos para o nosso sustento. Porque tudo isso aqui é passageiro. Então por que nós temos que estar nos matando para trabalhar correndo atrás de coisas perecíveis que vão ficar aqui? Temos que trabalhar pelo nosso pão, pelo nosso pela nossa alimentação. Mas nos afadigar, nos desgastar, nos matar por coisas que não vão nos satisfazer, isso é vaidade. E é isso que Jesus agora disse para Marta: Marta, por que você está afadigada? Por que você está ansiosa? Agora Pedro vem e disse: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então por que anda ansioso? É o que muitas vezes nós vemos nesses dias de hoje. Pessoas correndo para lá, pessoas correndo para cá, ansiosa pelo dia de amanhã, ansiosa pelo que vai acontecer em um mês, em um ano. Nós não sabemos se vamos viver até lá. E é isso que Jesus não quer para nós. É o conselho que Deus nos deixa. É o conselho agora que Jesus está dando para Marta. Para quê? Para Marta, se acalma. Não esteja ansiosa, não esteja afadigada. E ele continua na sua lição dizendo: Maria escolheu a parte que realmente é necessária.
Agora vem uma lição. Quer dizer que limpar a casa não é preciso? Quer dizer que fazer comida não é necessário? Sim, mas nós temos que ver agora a lição que Jesus está dando. O que é realmente necessário? Realmente necessário é buscar o reino de Deus primeiramente. A alimentação espiritual, essa é realmente necessária. E é o que ele estava dizendo aqui. Uma só é necessária, que é buscar a Deus, que é ouvir Jesus. Ela escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela. É o que talvez você também deveria estar fazendo, é sentar aqui e ouvir. Esse é o momento. Salomão, na sua sabedoria, ele disse: há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O tempo de ouvir a palavra de Deus é o tempo de ouvir a palavra de Deus. O tempo de fazer as coisas que a vida nos pede para fazer é no seu tempo, no tempo certo. É a lição que Jesus deixou para Marta. Para privar Marta de toda aquela ansiedade, de toda aquela fadiga. Para agora estar primeiro alimentando a sua alma. A chegar ao ponto de ter que alimentar o corpo, ok, agora nós paramos um pouquinho e vamos alimentar o corpo. A introdução da lição está dizendo assim: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nessa lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou da influência abençoadora da vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. A nossa introdução está dizendo que a amizade é um dos bens mais preciosos que nós podemos ter. E isso é fato, isso é real. Inclusive, a nossa palavra-chave dessa lição é amizade. E o que é amizade? Qual o conceito, a definição de amizade? A amizade é o relacionamento que uma pessoa tem de afeto, de carinho entre uma pessoa e outra. A amizade, ela traz proteção, lealdade. Isso é o conceito, a definição da palavra amizade. Esse relacionamento de carinho, proteção, reciprocidade. Ela pode existir entre qualquer pessoa. E qualquer vínculo, pode ser irmãos, pode ser colegas de trabalho, pode ser família, pode ser pais e filhos. Não existe gênero. A amizade pode ser, sempre vai ser, entre dois indivíduos ou mais. Agora, vale lembrar que a amizade, ela não depende de pessoas de gostos iguais. Não é porque uma pessoa tem o mesmo gosto que eu vou ser amigo dela, ou outra pessoa tem gosto diferente que eu não vou ser amigo. Não, esse relacionamento, ele vem primeiro com a reciprocidade entre uma pessoa e outra. E segundo, a amizade, ela é leal. Então, quando uma pessoa diz amigo, nós estamos falando colega, nós estamos falando conhecido. Amigo é aquele que nunca deixa a outra pessoa só. Não importa quem seja. Se é amigo, ela nunca deixa aquela pessoa só. Nem na hora da morte. É por isso que Jesus é o verdadeiro amigo. Será que você tem um amigo que você pode dizer realmente, esse é meu amigo? Toda hora que eu precisei, ele estava lá. Na hora que eu realmente precisei, ele estava lá. Humanamente, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. No momento que nós mais precisamos, Jesus sempre vai estar lá. Porque Ele é o verdadeiro amigo. Adentrando o tópico 1, nós vamos ver a vida social de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus viveu como um homem normal. Nós aprendemos a lição passada que Jesus cresceu como uma criança normal. E ele também viveu como uma pessoa normal. Ele tinha uma vida social. E qual era essa vida social? Nosso
Tópico 1 diz a vida social de Jesus, enquanto o subtópico 1 diz Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais com qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto de dentro da família quanto as de fora, estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação de seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso, nosso Senhor admitiu a seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas vos tenho chamado amigos. Jesus tinha uma vida normal. E com essa vida normal, ele tinha relacionamentos. O seu primeiro relacionamento foi dentro de casa. Ele tinha relacionamento com seus irmãos, ele tinha relacionamento com seus pais. Um filho obediente aprendeu a ser carpinteiro ali, acompanhando ao seu pai. Era a profissão do pai, agora passado para o seu filho, Jesus. Mas depois, ele saiu pela Palestina. Agora, fazendo o que Deus, o seu real pai, colocou em sua vida para fazer. Pregando o Evangelho, fazendo prodígios e sinais, fazendo a obra de Deus. Agora, Jesus estava trabalhando no seu ministério espiritual. Saiu da casa de José, saiu da sua casa, deixando o seu ministério material para trás, agora fazendo o seu ministério espiritual. Mas ele deixou esse relacionamento de amizade? Não. Jesus continuou, angariou discípulos, angariou servos que o obedecia, aprendendo o que ele ensinava, mas com uma relação de amizade. Jesus não deixou de ser amigo de ninguém. Jesus não deixou esse relacionamento para trás. Por que eu digo isso? Muitas das vezes, crescendo em lares cristãos, às vezes vem aquele nós não podemos ter a amizade com as pessoas que não estão no nosso núcleo espiritual. Mas como não? Jesus aqui deixou o exemplo. Jesus começou a se relacionar com pessoas que não eram do seu núcleo espiritual. Eram judeus, sim. Mas estavam ali dominados pela lei. Agora Jesus trazendo o evangelho da graça que ele tinha, ele quer passar para outros que não tinham, que não estavam no seu núcleo. E ele agora se relaciona com essas pessoas e passa agora a ser amigo deles. Conversa com eles, sofre com eles, vive com eles. Relacionamento de amizade. Jesus, ele era social. Exemplo que ele deixou para nós seguirmos seus passos. Mas ele não deixou que o mundo entrasse nele. Essa é a diferença. Nós podemos fazer o mesmo. Seguir os passos de Jesus, ser social, amigo de todo mundo, ter essa amizade, mas não deixar que o mundo nos domine. É isso que Jesus fez. E agora, Jesus entra nessa casa de Marta, Maria e Lázaro, que foi um relacionamento também que Jesus construiu com essa família. E essa casa era uma casa hospedeira, é o que diz nosso subtópico 2. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Vimos que essa família era uma família acolhedora. Toda vez que Jesus ia lá, eles tratavam Jesus como o hóspede. Primeiro, eles paravam para ouvir Jesus. Segundo, eles acolhiam, cuidando do bem-estar do mestre. E qual era o bem-estar? Jesus tinha, obviamente, as suas necessidades físicas. Jesus necessitava comer. Jesus precisava dormir. Então eles ali faziam o quê? Ofereciam um lugar para Jesus repousar a sua cabeça quando ele estava ali em sua casa. Oferecia alimentação para Jesus comer. Não, Jesus não precisa fazer nada, só senta e espera. E eu vou aqui preparar a alimentação, a cama aqui está preparada. Era essa amizade que tinha com Jesus. Entra na nossa casa, vem aqui, vem comer conosco, vem dormir conosco. Uma lição deixada para nós hoje. Nós devemos fazer a mesma coisa. Jesus, vem ceiar conosco. Jesus, entra aqui na nossa família, vem dormir conosco. Todo dia, a casa é tua. Pode vir, entra.
Senta e simplesmente coma conosco. Durma conosco. Fica conosco. Uma amizade assim, uma presença dessa, nós não precisamos de nada mais. Porque quando Jesus ele entra em nosso lar, ele está em nossa casa, tudo vai ser abençoado. E essa família, ela recebeu a Jesus exatamente por isso. A amizade, a reciprocidade e a bênção que eles estavam trazendo para dentro do seu lar. Jesus foi muito bem recebido por essa família. E é o que diz o subtópico 3. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é que quando Nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Certamente, Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Veja bem, Jesus, ele não era compreendido pelos seus irmãos, que cresceram com ele, viveram com ele. Agora eu imagino os pais de Jesus falando para os seus irmãos, olha, Jesus é o Filho de Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Qual será que era a compreensão desses irmãos? Será que realmente compreendiam isso? Não tinham essa compreensão espiritual. Não entendiam o propósito da vida de Jesus. Quando Jesus estava ali começando a fazer os sinais, seus irmãos disseram, olha, mostra-te para o mundo. Vai ficar fazendo esses sinaizinhos só por aqui? Mostra para o mundo. Eles não tinham compreensão espiritual. Eles não paravam para ouvir a Jesus, os ensinamentos de Cristo. Agora, ele é recebido por essa família que, primeiro, Marta acolhe em sua casa. Vem, entra aqui em nosso lar. E Maria agora senta para ouvir o que o mestre estava ensinando. E com isso, eles colheram os frutos. E quais foram os frutos? Primeiro, é a presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles entenderam que a lei não era simplesmente uma relação simples de amizade. Não, era muito mais do que isso. Agora nós temos aqui o Filho de Deus. Eles realmente acreditaram nisso. Tanto que, quando Lázaro morreu, que foram ali encontrar a Jesus, eles falaram, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eles acreditavam realmente em Jesus como o Filho de Deus. Tiveram essa percepção. Isso é o que nos mostra que Jesus, estando dentro do nosso lar, quando nós acolhemos Jesus, deixamos que ele entra dentro do nosso lar e seja nosso amigo, nós temos a presença real de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso lar. E, com certeza, nós vamos pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa ruim dentro do nosso lar, na presença do Filho de Deus. Imagina agora você tendo ali, dentro da sua casa, um amigo. Ele está vendo tudo o que você faz. Como você age? Como você vai se portar na frente desse amigo? Vai sair gritando, esbofeteando, xingando? Não, você vai ser o quê? Maneirado. Estou na frente de uma pessoa, estou na frente do meu amigo. Todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, isso é uma lição para mim. Eu tenho que pensar, estou na presença do meu amigo. Será que isso é legal eu fazer? A presença real de além do amigo é o Filho de Deus. É a presença real de Deus dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E o segundo fruto dessa amizade foi o quê? Foi o desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual.
Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão, Lázaro, ela lançou-se aos seus pés dele e chorou suas tristezas. E por último, em casa, Maria adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. Aqui, a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Uma coisa é clara, Jesus, ele é espiritual. Essa amizade com Jesus, ela é espiritual. Nós podemos chegar para Jesus e conversar todos os nossos problemas. Ele vai nos ouvir. Mas seus conselhos vão ser sempre espirituais, visando o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Nós temos essa amizade com Jesus. Nós podemos chegar para Ele e chorar a nossa dor. Mas a primeira coisa é ouvi-lo. E isso é a primeira coisa que Maria fez. No desenvolvimento espiritual, a primeira coisa foi o quê? Ela ouviu a Jesus, ela parou para ouvir. Em nosso relacionamento com Jesus, nessa amizade que nós temos, primeiro nós temos que ouvi-lo. Porque Ele vai ter palavras boas, consoladoras, de ânimo para nós. A segunda coisa que ela fez foi o quê? Chorar para Ele suas tristezas. Agora sim, eu ouvi a Jesus, agora eu posso chorar as minhas tristezas. Olha, estou triste pelo que está me acontecendo, pelos meus abatimentos, pelas minhas percas, pelos meus problemas. Ele é o Consolador. E agora, ela unge a Jesus, ela prepara Jesus pelo que ia acontecer. Fazendo o quê? Tendo aquela mentalidade espiritual, a reciprocidade. De antemão, ela já estava preparando a Jesus. No relacionamento com Jesus Cristo, nessa amizade com Jesus Cristo, nós temos esse desenvolvimento espiritual, nós temos essa reciprocidade com Cristo. De antemão, eu já estou preparando para o que vai acontecer. A reciprocidade espiritual, porque o Espírito de Deus se une com o nosso espírito. E agora vem aquilo que Paulo escreveu. Mas nós temos a mente de Cristo. É nessa reciprocidade, é nessa amizade. E o terceiro fruto que nos é trazido pela amizade é o quê? O serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário. A prioridade espiritual. Isso foi o que nós dissemos aqui no início da lição. Não que não era uma coisa importante o que Marta estava fazendo, mas deve-se existir uma prioridade. Nossa vida é feita de prioridade. Isso aqui nós vemos muitas vezes acontecer dentro das igrejas. Serviço e devoção a Deus. Muitas das vezes, nós como servos de Deus, nós deixamos que as obras, que o nosso serviço, sobrepõe-se à nossa devoção ao Mestre. E isso pode ser um problema. Isso aqui que estava acontecendo ali entre Marta e Maria, pode acontecer e acontece dentro das igrejas. Quando muitos obreiros faz a obra esquecendo a devoção. Aquilo ali passa a ser o necessário. Eu tenho de fazer a obra. Eu tenho de fazer as coisas aqui materiais para o Mestre. Porque o que Marta estava fazendo era para o Mestre. Ela estava ali obrando materialmente para o Mestre. Mas agora Jesus admoesta em relação a onde está a devoção. Muitas das vezes nós podemos estar obrando para o Mestre,
estamos errando ao esquecer a devoção. Primeiro, Marta, o necessário é a devoção. Cada uma coisa no seu momento. É uma coisa que está fazendo para o mestre, sim, mas primeiro a devoção. Ouvir vem antes do fazer. Sempre, em toda a nossa vida, a primeira lição é ouvir vem antes do fazer. Porque senão, vamos fazer errado. A obra vai sair errada se não ouvir primeiro. Essa é uma lição para nós muito importante entre o serviço e a devoção. Porque na devoção nós ouvimos. O serviço vem depois. Assim, quais são as lições que nós podemos tirar dessa amizade de Jesus? Nosso tópico 3 traz o primeiro subtópico, que é uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e, por isso, o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Essa semana, ouvi meu pastor falando sobre uma igreja de amor. Uma lição muito importante, porque ele trouxe ali a igreja de Coríntios como exemplo, onde ali tinha todos os dons, não faltava nenhum. Mas Paulo, falando à igreja de Coríntios, ele disse: ainda que vocês tenham todos esses dons, se não tiver amor, não adianta nada. Isso quer dizer que o amor está acima de qualquer dom. E o que o pastor dizia é: estar numa igreja que tem dom de revelação é bom? É. Estar em uma igreja que tenha dom de visão é bom? É. Estar numa igreja que tenha dom de profecias, dom de maravilhas, dom de curas, é bom? É. Mas o melhor é estar em uma igreja onde há amor. E isso nos faz pensar o qual real é essa palavra. O mais importante não é estar em um lugar onde há os gifts, onde há os presentes dados por Deus. O mais importante é estar onde há amor. E essa amizade com Jesus é isso que traz. Jesus, ele nos dá muitos presentes. E quando nós falamos de dons espirituais, são presentes que Deus dá. E Jesus, ele como amigo, ele nos dá muito presentes, nos dá muitas bênçãos. Mas o mais importante não são as bênçãos que Jesus nos dá, não são os presentes que Jesus nos dá. O mais importante é o amor que ele nos deu. É o amor que ele nos concede. Isso é o mais importante na relação com Jesus. Nós podemos deixar de lado todos os presentes, mas se nós termos o amor de Jesus, nós temos tudo. E então nós fazemos o quê? Nós damos para ele de volta o nosso amor. Porque ele quer isso também. Jesus, ele também quer o nosso amor. Assim como nós queremos o amor de Jesus, ele também quer o nosso amor. É um relacionamento recíproco, de reciprocidade. É uma história de amor, o que nós aprendemos nessa amizade com Jesus. Assim como aquela família que amava o Mestre, ele amava aquela família. É a mesma coisa de nós para com ele. E se nós tivermos o amor de Jesus, nós estamos perfeitamente servidos. A outra lição que podemos tirar é compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, a outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras.
é preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Compreender o outro é o que nós chamamos de empatia. Se colocar no lugar do outro. Dar a compreensão. Por quê? Cada pessoa é diferente uma da outra. Mesmo entre irmãos. E mesmo se for gêmeos. Um tem uma personalidade diferente da outra. Um pode ser mais elétrico, o outro mais tranquilo. Um pode ser mais contemplativo, o outro mais ágil. Pessoas com personalidades diferentes. E é difícil, às vezes, nos relacionamentos, um compreender o outro. Saber que não é porque eu sou assim que ela também vai ser da mesma maneira. Porque eu gosto disso, que ela também vai gostar. Mas quando existe essa amizade com Jesus, ou em Jesus, esse relacionamento se torna mais tranquilo. Vemos que Marta e Maria eram distintas. Mesmo assim, elas, com Jesus ali, agiam da mesma maneira. Elas recebiam Jesus com honra e acreditavam em tudo que Jesus falava. Maria estava ali ouvindo Jesus e ela acreditava em Jesus. Marta, ela estava ali trabalhando, mas ela acreditava em Jesus. Tanto que foi Marta que disse para Jesus: se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela acreditava em Jesus. Maria acreditava em Jesus. E com isso havia compreensão, porque Jesus estava no meio. Quando temos Jesus no meio, quando deixamos Jesus no meio, tudo vai bem. Na nossa vida, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, Jesus tem que estar no meio. Quando nós temos ali algumas desavenças, algumas diferenças para com o irmão, para com uma irmã, quando nós temos ali alguma desavença, diferença com nossos cônjuges, com nossos filhos, nós temos que colocar Jesus no meio. E aí, quando nós colocamos Jesus no meio, tudo é resolvido. Todos os problemas são sanados. Jesus tem que estar no meio. E a terceira lição que aprendemos é ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo de priorizar também a parte espiritual da sua vida. Foi isso que Nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Naturalmente, aqui, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só do trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. E essa é uma das maiores lições que nós tiramos da amizade com Jesus, a ponderação quanto aos cuidados da vida. Nós temos, principalmente nos dias atuais, que correr para cá, que correr para lá, que correr com nossos afazeres. E com isso, nós tendemos a deixar as coisas espirituais para segundo plano. Nós, na verdade, estamos invertendo os valores, estamos invertendo as coisas. Porque ao fazermos isso, nós caímos no mesmo erro que Marta caiu. E ao fazermos isso, nós acabamos a perder o nosso contato com Cristo. Então, essa amizade com Deus vai desfazendo. Essa amizade com Jesus vai diminuindo. A ponderação é o ato de refletir, de meditar. Nós temos que parar, refletir e meditar no que nós estamos fazendo. Por que nós estamos correndo tanto? Por que nós estamos nos desgastando? Por que nós estamos acabando com o nosso corpo? Com os afazeres do dia a dia. Para que exatamente? Jesus não está nos ensinando a ficar parado. Não vamos cair no erro dos crentes tessalonicenses.
que ao ouvir que Jesus vinha, simplesmente pararam de trabalhar. Comamos e bebemos porque amanhã vamos morrer. Não é essa a lição. A ponderação, a reflexão de balancear a nossa vida. Nós temos que trabalhar para o sustento? Temos. Temos que sair de manhã para ir trabalhar, para à tarde chegar em casa com o pão? Temos. Temos que à noite dormir para poder descansar o corpo? Temos. Mas primeiramente vem a parte espiritual. Então, temos que sair de manhã para trabalhar? Temos. Mas primeiro, vamos ter esse contato com Deus. Acordar um pouco mais cedo, ler a Bíblia, cantar um hino, fazer uma oração, ter essa comunhão de conversa com Cristo. Jesus, senta aqui. Meu dia vai começar, mas antes vamos ter uma conversinha aqui, mesmo que seja um pouco rápida. Mas, dá um conselho, dá uma palavra de ânimo. Eu quero te ouvir. O contato com o Mestre diário. Primeiro vem a parte espiritual. Saímos, trabalhamos, trouxemos o pão. Temos agora que descansar o corpo. Mas primeiro, antes de descansar o corpo, vem a parte espiritual. Jesus, eu quero te ouvir mais um pouquinho. Vamos conversar. Mas aqui não, eu falando. Primeiro eu quero te ouvir. Agora sim, eu vou chorar meus problemas. Jesus, tive um dia cansado. Me aconteceu isso e isso no trabalho. Alguém fez um mal para mim. Estou passando dificuldade. Mas primeiro, eu ouvi o Mestre. O nosso corpo não quer estar em comunhão com os irmãos na igreja. O nosso corpo quer estar no sofá assistindo televisão, jogando videogame. O nosso corpo não quer estar lendo a palavra de Deus. Mas o nosso corpo quer estar ouvindo notícias do dia a dia. Mas primeiro vem o pão espiritual. Se nós não fizermos isso, a nossa amizade com Jesus não vai estar sendo recíproca. Nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus quer ser nosso amigo. E a nossa conclusão diz: a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família que está com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Jesus, Ele quer estar presente na nossa vida todo dia. Ele é aquele amigo, sabe aquele amigo que sempre está ligando? Ei, como você está? Ei, você tem algum problema? Ei, você precisa de mim? Eu duvido que você tenha um amigo que vai te ligar te oferecendo dinheiro. Ei, você está precisando de dinheiro? Eu tenho aqui para você. Se você tiver, me apresente esse amigo, eu também quero ter. Mas Jesus, Ele é esse amigo que Ele proporciona tudo para você. Aquele amigo que Ele pergunta: ei, você está precisando de alguma coisa? Eu te ajudo. Você precisa comer? Eu te ajudo. Você precisa de trabalho para receber os seus trocados? Eu te ajudo. Você precisa de um consolo? Eu te ajudo. Quer amigo melhor do que esse? Esse é o melhor amigo que existe. E esse é o melhor amigo que podemos ter. Nós não conseguimos viver sem esse amigo. Porque se a vida já é difícil com ele, imagina sem ele. Jesus é um amigo sem igual. Que esse amigo possa estar na sua vida todos os dias, no seu cotidiano. Assim como eu tento fazer com que ele esteja na minha vida todos os dias, me ensinando, me ajudando, me confortando e consolando. Que o amigo Jesus Cristo esteja presente na sua vida hoje, também te ensinando cada vez mais e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que esse amigo seja aquele amigo que te ensinou durante todo o percurso dessa lição no relacionamento em família, te ajudando a se relacionar melhor cada dia, porque ele é o único amigo que pode fazer isso. Deus te abençoe. Amém.